Sejam bem-vindos, caros irmãos. Hoje é um dia bem importante porque, pela primeira vez, vamos falar os maçons e as famílias do CMI nas 5 línguas oficiais da nossa confederação aqui das Américas. Para começar, vamos passar o microfone para o nosso presidente, o venerável irmão, que é o grão-mestre da Bolívia. Vou passar a palavra para ele. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Na minha qualidade de presidente e mestre, grão-mestre da loja da Bolívia, eu gostaria de cumprimentar aos meus irmãos também, da Baja Califórnia, México também, e aos outros mestres que nós temos, que também são oficiadores, moderadores desta sessão, e também as outras pessoas que ficam presentes hoje nesta vice-conferência. Então, uma cumprimentação para o Pedro Longo também, o secretário executivo também, e o respeitável Domingo, que é o secretário adjunto. Respeitados irmãos todos, no ano 2018, com a presidência da Zona 1, eu estive presente na cidade de Tijuana em outubro para ter o simpósio de maçones internacionais online, e nós tivemos o primeiro ponto importante na nossa história da CMI. Hoje, a grande loja da Baixa Califórnia, na Zona 1, está começando aqui com a participação em uma reunião virtual com uma tradução simultânea nas 5 línguas oficiais que nós temos na nossa Conferência Interamericana. Desta forma, todos vamos também demonstrar que a tecnologia é uma ferramenta que temos que incorporar na nossa comunicação aqui entre todos os nossos como membros que somos da conferência. Depois da pandemia que nós temos aqui no mundo todo, nós ficamos fisicamente separados, mas também podemos falar que hoje estamos muito mais unidos do que nunca virtualmente. Esta situação tem provocado também muitas separações, mas ao mesmo tempo também tem consolidado o contato dos nossos irmãos maçons que temos aqui, e a CMI fica muito mais junta do que nunca. Então, aqui a CMI somos todos. É bem importante. Hoje, irmãos maçons expertos de várias áreas vão falar sobre a sua situação aqui perante esta pandemia. Eles vão compartilhar seus conhecimentos, sua experiência, e nós sabemos que o mundo todo não vai ser o mesmo depois da Covid-19. Como seres humanos, temos que aprender as lições aprendidas para não cometer mais erros, e como maçons temos que aproveitar e consolidar a nossa sensação, o sentimento de irmandade. Eu desejo que esta sessão online seja proveitosa para todos os participantes. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos irmãos que fizeram a organização desta sessão. Obrigado, irmão presidente. A área técnica, eu gostaria também de permitir também aí o Pedro Longo. Gostaríamos que também ele fique aí. Ele vai ser a segunda pessoa que vai também compartilhar a mensagem. Então, por favor, se podem também adicionar ele, o Pedro, como o nosso co-anfitrião. Muito obrigado. No entanto, agora gostaríamos de pedir a nosso irmão José Domingo. Ele é o grão-mestre da loja da Guatemala, para que também compartilhe seu conselho também como executivo da CME, por favor.
Obrigado, Javier. Caros irmãos conferencistas, respeitável grão-mestre José Crespo Bonadonna, presidente do CME, Pedro Longo, secretário executivo do CME, respeitáveis grandes mestres das 6 áreas que nós temos, o Vigio Hill também, que é o presidente da zona M2 da loja que nós temos anfitriã. Além dos avanços técnicos que nós temos hoje, que são os secretários executivos, eles tentaram desenvolver conferências virtuais, eles foram os visionários. E também tivemos o secretário executivo, que também é um grão-mestre. Ele começou com a comunicação virtual da Baixa Califórnia também, o Javier Lopes, que são... E hoje também, nesta época, hoje temos o mestre José Crespo também. Temos incrementado positivamente também esta união entre todos os membros do CMI. O vídeo Rio, muito obrigado. Também podemos ter aqui esta comunicação fraternal entre todos os maçons do mundo e o CMI. Então, para no perjudicar más aquí, me gustaría simplemente darles un mensaje muy breve, queridos hermanos. Le quiero agradecer y felicitar a Javier y a todos los organizadores y panelistas, específicamente también a mi hermano Leonel, que es también mi compatriota, es una de las personas más queridas y más respetadas aquí entre los masones. También quiero agradecer yo a nuestro presidente. También me gustaría aquí compartirles estas palabras. Sabemos que en esta pandemia tenemos muchas dificultades, pero estas no van a acabar con la masonería. Estamos nosotros aquí reinventándonos, aprovechando esta oportunidad para poder adquirir más experiencia y nuevas herramientas, así como también para fortalecer los lazos que nosotros tenemos. Ha sido todo un éxito, Javier, el hecho de que podamos tener esta experiencia. Ojalá que la podamos nosotros repetir en las distintas zonas, tanto para la CMI y como la masonería en todo el mundo. Es todo un éxito. Muchas gracias por la oportunidad. Obrigado. Irmãos todos, gostaríamos também de dar as nossas condolências para os nossos irmãos maçons que têm perdido alguma pessoa, um familiar, alguma pessoa querida. Nós aqui na família maçônica, nós vamos continuar aqui nesta situação e para todas as pessoas que ficam aqui. Hoje, vamos começar com a segunda fase de videoconferências que vamos ter aqui durante o simpósio internacional efetuado na cidade de Tijuana, no México. Agora, com o CMI, nós vamos falar também sobre a importância da nossa geração. Utilizando as ferramentas tecnológicas, vamos aproveitar também a oportunidade que nós temos para nos dirigir a todos os irmãos da nossa cara CMI. Este tipo de ferramentas vai permitir também lançar o lançamento para cumprir com o nosso objetivo, atingir o nosso objetivo do programa do CMI para continuar com as nossas atividades. As sessões virtuais vão permitir também aqui a interação que por mais de 70 anos nós temos compartilhado para o benefício das instituições em geral e das grandes potências em geral. Também nós temos mudado a nossa forma de trabalho e também temos que continuar com o nosso compromisso na sociedade. Nas próximas 2 horas vamos continuar também para falar sobre uma plataforma de grande estabilidade. Caros irmãos, é o momento de ratificar os nossos juramentos e também garantir os nossos compromissos. A sociedade ainda precisa de verter sua confiança para a Associação Maçônica, pois nós temos moldeado o mundo sempre oferecendo o melhor de nós. E aqui também temos esta pandemia diante de todos nós, mas todos juntos somos CMI e sejam
bem-vindos todos. Então, depois dos pequenos avisos, também gostaria de falar com as pessoas que não ficaram cadastrados. Vocês vão seguir também aqui a situação maçônica. E também, se vocês têm também, por exemplo, acesso. Vamos começar então. Hoje, dependendo se estamos hoje de manhã, de tarde, de noite, dependendo de onde vocês estiverem. Também temos aqui o membro da Grão Loja da Nova York. Ele faz parte também do programa de saúde pública, que vai ser dos condados dos Estados Unidos. Ele é a pessoa que vai vir aqui. Então, Oscar, vamos passar para você. Obrigado. Agradeço a oportunidade também aqui, também de trabalhar aqui como parte da loja da Nova York. Eu agradeço verdadeiramente aqui a oportunidade de ficar aqui como participante aqui nesta sessão internacional. A minha apresentação, eu vou compartilhar a minha tela. Aqui temos também uma introdução bem direitinha que temos aqui sobre alguns aspectos da Covid-19. Especificamente, como já falamos, eu sou o chefe, o funcionário em chefe aqui da saúde pública dos Estados Unidos e representamos a mais de 3.000 departamentos de saúde locais nos todos os Estados Unidos com uma visão de saúde, equidade e segurança ótima para todas as pessoas nas comunidades também. Temos também aqui os empregados. E conforme nós pensamos, por exemplo, aqui nesta pandemia, eu gostaria também aqui de começar com a situação e também vamos aqui expressar o fato da pandemia. E vamos nós ainda também fazer aqui especificamente vários temas que vamos ter, por exemplo, para ver como podemos fazer isso. Então, aqui o impacto que também temos, por exemplo, também temos aqui que a principal situação foi especificamente aqui que tivemos milhões de mortes, especificamente com a peste. Também para toda a população foi afetada pela doença, especificamente na população nessa época. Depois, a segunda pandemia maior que nós tivemos também foi principalmente aquela que nós tivemos, onde tivemos também nós, por exemplo, a pandemia da papeira. Na papeira nós tivemos também uma grande cifra, um número de mortes. E também, se vocês gostam muito da história, gostam da história como eu, também temos que falar sobre a situação onde tivemos também com a gripe espanhola. Também temos aí que podemos ilustrar também o ponto. Quando nós pensamos, por exemplo, na situação, para ver como temos aqui o ponto, temos também que ver qual é a conexão e também a saúde animal. E também podemos nós, por exemplo, aqui o título também. Também temos aqui os círculos, por exemplo, onde nós temos a interação do mundo animal, do mundo humano e do mundo ambiental, onde todos temos aí um ponto em comum, que é uma mesma saúde diante desta pandemia. Agora, outra coisa da história que eu gostaria aqui compartilhar com todos vocês, e que talvez vocês sabem que quando nós falamos do coronavírus, nós temos que saber que temos 7 tipos de coronavírus humanos, mas não todos afetam a população humana. Aqui nós sabemos que temos também aqui, que foi primeiramente identificado também aqui
na década de 1960 e também aí tivemos outro tipo de coronavírus muito mais recente também que nós temos. E também, por exemplo, temos aqui vários tipos de coronavírus. Agora temos o que é o SARS-CoV-2, que é a mesma coisa que a doença da Covid-19, mas aqui tudo começou também, por exemplo, na população animal e depois foi transmitida para os seres humanos. Mas como eu já falei, tudo isso começou na década de 1960. Primeiramente, também nós vimos que os felinos, por exemplo, eles também ficam afetados pelos outros tipos de coronavírus, como o coronavírus SARS. Então, temos também aqui situações onde a população humana também, por exemplo, teve algum tipo de problemas. Então, aqui simplesmente gostaria também de ilustrar para vocês uma mensagem chave. Quando nós falamos sobre aqui o que é a pandemia e como é transmitida entre pessoas, e nós falamos também aqui, por exemplo, de todas essas situações, e nós falamos sobre as doenças que podem ser também causadas aqui, por exemplo, dentro de um prazo. Nós temos que saber que temos que tomar algumas medidas para evitar ou prevenir as doenças. Por exemplo, quando nós falamos da transmissão, nós sabemos que uma pessoa vai infectar mais outra pessoa e essa pessoa vai infectar outra pessoa. Mas aqui também nós sabemos que é muito rápida a transmissão aqui de um vírus, por exemplo. E aqui o que nós vemos também, uma das causas pelas quais nós vemos aqui a pandemia, é que nós temos que não temos imunidade, por exemplo, não temos, por exemplo, ainda uma vacina, mas também nós podemos ver que a transmissão é muito rápida em vários países neste mundo. Então, simplesmente, eu queria dar esse pequeno resumo para vocês. Então, se vocês, por exemplo, pensam na gripe espanhola, nós também sabemos que aqui temos um mapeamento diferente se nós pensamos no que acontecia nesse momento com a gripe e agora o que nós temos com a doença da Covid-19. Nessa época, eles também tinham o que nós chamamos de distanciamento social e também tínhamos aqui também indicações e também práticas a serem seguidas para reduzir e minimizar a exposição, a transmissão aqui da gripe espanhola da mesma forma do que a Covid-19. E, por exemplo, aqui o que acontece com os maçons, é importante também falar sobre algumas referências históricas para vocês, para que vocês saibam como muitas lojas nos Estados Unidos e na América do Norte também têm agido, especialmente aqui perante aqui a gripe espanhola, por exemplo, quando temos uma doença de alta infecção, por exemplo, em Califórnia, no ano 1919, nós tivemos um nível também aqui de transmissão que foi registrado. Especificamente, aqui temos também alguns números e também o grão-mestre nessa época, eles também simplesmente não permitiram nessa época um serviço funerário maçônico, típico maçônico nessa época, pela mesma causa de exposição. E aí sabemos também que depois da cerimônia funeral, também sabemos que é muito difícil que os maçons comecem a trabalhar de fornecer os serviços. Então, aí também tínhamos uma situação de preocupação, mas também o que aconteceu no Distrito da Colômbia em 1918, nós também tivemos aí, por exemplo, para todos os corpos maçônicos nessa época e também, por exemplo, com os nossos irmãos da Canadá. Aqui temos na cidade de Quebec e na Montreal também aí tínhamos também uma situação onde tivemos a intervenção das lojas depois da gripe espanhola. E aqui
é a situação de hoje, no ano 2020, é um mundo muito diferente do que nós achávamos nessa época também. E nós vimos aqui que tivemos a transmissão do vírus pelo mundo. E demos também um nível aqui em algumas áreas. E também nós reconhecemos. E foi assim que nós também saímos aqui desta situação em particular. Mas com este slide eu gostaria também de me centrar aqui na perspectiva dos Estados Unidos, especialmente, por exemplo, primeiramente com o distanciamento social, onde nós tivemos também maiores números também de casos. Por exemplo, aqui, como aconteceu a situação, por exemplo, a situação do distanciamento também nós vimos que em outras cidades também nós começamos antes com as medidas de distanciamento social, mas alguns outros estados eles começaram já um pouco mais tarde. Então, aqui a incidência de contágio foi proporcional a esse momento no qual eles fizeram aqui o distanciamento social. E agora vamos falar sobre como que vamos continuar aqui também nas nossas necessidades da comunidade. Nos Estados Unidos, nós sabemos que há mais de 2 milhões de casos nos 50 estados que temos nos Estados Unidos. Temos também aí os territórios dos Estados Unidos e tivemos também mais casos de saúde e os trabalhadores sociais também aí incluem tudo isso. Então, aqui temos também o que estamos vendo neste momento são o número atual de casos que vão em aumento aqui em nosso país e que também vão se reduzindo em outras áreas do país. Também tem um grande impacto na nossa vida. Aqui uma razão pela qual também nós falamos aqui com os nossos colegas. Nós sempre perguntamos por que temos aqui também uma transmissão tão rápida, principalmente nos Estados Unidos. Pois tem sido porque temos ainda muitas importações, muitas viagens também, reuniões. As pessoas ainda continuaram aí com reuniões com a família, com os amigos e também ainda ficaram trabalhando em áreas, por exemplo, onde ainda tinham contato com outras pessoas e também nós reconhecemos que também a população não tinha os conhecimentos certos, principalmente sobre a situação dos casos sem sintomas, por exemplo. Então, nós falamos da situação porque aqui o vírus também está vinculado a outros vírus, mas não é muito relacionado com as outras doenças do coronavírus. Nós aqui vemos que apenas uma pessoa aqui de um grupo, por exemplo, que uma pessoa deste grupo apenas apresenta os sintomas e apenas muito poucas pessoas tiveram casos confirmados. Então apenas o 87% aí do grupo tem a confirmação da doença e nós tivemos também aí que é bem importante também considerar a forma na qual nós ficamos comunicados aqui, principalmente com a origem também, e como é que nós passamos rapidamente aqui com a transmissão para toda a população. Aqui, por exemplo, o que acontece se temos duas pessoas com sintomas, por exemplo, na igreja, por exemplo, aí depois a situação é que pelo menos 35 de 92 pessoas na igreja, eles foram confirmadas com o caso da Covid-19 e então também reconhecemos
que se pensamos na forma na qual, com as informações que nós temos, especialmente para esta doença, nós ainda temos que compartilhar mais informações e ainda temos também que começar a tratar as pessoas que não apenas têm tosse ou que têm, por exemplo, alguma dificuldade para respirar. Não apenas isso, nós também precisamos de outros casos também, que também são muito importantes para pensar, por exemplo, nas pessoas que têm sintomas ou algum outro tipo também de caso. Então, para ter uma melhor compreensão sobre a rápida transmissão aqui para a população na comunidade, como poderíamos também fazer a priorização aqui para as pessoas que começam também a ter a doença é através das medidas que eu vou falar. Por exemplo, nós temos visto também um grande aumento nas crianças, também temos aí muitas pessoas que já começam a ter aqui o que chama-se de síndrome inflamatório multissistema. Hoje também aí as crianças podem ter esta doença que é mortal e temos também já um sintoma que pode ser muito grave. Também pode, por exemplo, temos que ter muito cuidado, principalmente para evitar que a nossa próxima geração não fique sem proteção. Então temos que protegê-los do vírus. Aqui gostaria também de apresentar um exemplo do que nós temos visto aqui nos Estados Unidos da América. Temos também aqui todos os estados que têm começado e também temos pessoas que têm também agido e que não necessariamente, por exemplo, seguem aqui também a guia, mas temos também casos também, por exemplo. Então, aqui uma preocupação para todos nós. Ainda vemos muitos casos que vão começam a descer também e não todos os sistemas, por exemplo, acham que tudo isso foi uma boa reação. Aqui, por exemplo, neste mapa, temos os estados dos Estados Unidos, onde temos a menor quantidade de casos nos últimos 7 até 14 dias, mas esses casos não têm, por exemplo, uma redução no número de casos do Covid. Então, temos que garantir que os estados também ainda continuem, por exemplo, lutando aqui contra a transmissão da Covid. Aqui eu gosto de falar sobre este slide, principalmente para falar sobre 4 temas. Na primeira sessão, nós temos aí o número, por exemplo, de mortalidade e morbilidade imediata aqui no mundo. Aqui a cor verde é para falar sobre as outras doenças que também são muito importantes e que não são necessariamente, ou que não estão relacionadas necessariamente com a Covid. Então, por exemplo, alguma questão, alguma doença cardiovascular. Também, por exemplo, aqui na cor roxa, temos também aí o impacto, por exemplo, nas doenças crônicas. E também temos outros pacientes que não têm atenção médica, porque ainda continuamos aqui nós oferecendo uma maior resposta para os doentes da Covid. Então, hoje temos também aqui a situação, por exemplo, aqui temos, por exemplo, a cor vermelha, que é o trauma psicológico, as doenças mentais, lesões econômicas também, e temos também, por exemplo, outras situações. Então, nós ainda achamos que pode ser, por exemplo, uma questão que vai ter, por exemplo, uma fadiga nas pessoas. Então, aqui, o que vai fazer a organização maçônica e como vamos nós oferecer a maior ajuda para as nossas comunidades
principalmente com os nossos irmãos, com as nossas famílias, com os nossos conhecidos, os nossos amigos. Temos que procurar formas para ajudar a sociedade, formas para saber como vamos também resolver aqui o impacto sobre o Covid. Aqui vou apresentar aqui alguns exemplos na Nova York e em outras cidades, aí na linha frontal, na luta contra a Covid. São irmãos que são profissionais do setor saúde e eles, por exemplo, são motoristas também aí, por exemplo, e eles também garantem que as comunidades também tenham o tratamento certo. Da mesma forma, também as nossas vidas vão mudar, nós vamos ser um pouco diferentes na nossa aplicação, na forma na qual nós temos também o nosso trabalho, o nosso dever também para reconhecer que também vamos ter outra pandemia. Então, aqui, para finalizar, também gostaria de falar sobre as palavras do grão-mestre na Nova York no ano 1920. Ele falava especificamente no momento da gripe espanhola, ele falava que a imortalidade é o tema principal da nossa época. Temos muitas almas que são tão favorecidas e que eles têm sido levadas desta vida mortal durante os últimos 4 anos. E nós temos que procurar as nossas respostas no livro de livros, que é a nossa iluminação. Temos uma resposta que é principalmente confirmada pela razão e também pela lógica da afeição. Também sabemos que os irmãos não têm que ter medo na situação, temos que procurar a divindade para também construir o nosso destino. Temos que também continuar com os fins supremos do arquiteto divino do nosso destino humano e vamos chegar a uma harmonia esplêndida. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Agora vamos também fornecer aí um e-mail, um endereço de e-mail, para que vocês que estão lá também enviem as suas perguntas. E claro, também vamos nós responder também, principalmente para que no principal momento também nós ainda possamos continuar. Muito obrigada. Então agora vamos apresentar o nosso irmão Felipe Jouve. Ele é o grão hospitalar da loja também. Então, ele vai falar sobre a resposta de uma grande loja também aqui, perante aqui a situação. Por favor, vamos passar com você. Boa tarde. Eu gostaria também de agradecer o grão-mestre, também os nossos irmãos. Principalmente, e para começar, gostaria de falar e agradecer a todos vocês pelo convite, pela participação que vocês têm também aqui otorgado. Também, em nome do grão-mestre, que temos o nosso irmão Jean-Pierre Rodet, eu gostaria também de falar com todos vocês para falar que eu fico muito agradecido também, muito obrigado pela atenção otorgada para todos vocês. Então aqui o grão-mestre, que também nós temos o Jean-Pierre Rollet, ele me pediu que principalmente nós aqui com assistência fraternal, nós também pudéssemos fazer alguma contribuição, dar as cumprimentações, principalmente a toda a família também. Então, nós vamos também contribuir da mesma forma. Nós sabemos que não somos tão grandes como nos Estados Unidos, mas da mesma forma nós vamos falar sobre aqui a visão médica. Nós sabemos que a França também tem medidas bem específicas
Especificamente, nós temos ajuda do governo também. Nós também apenas vamos saindo aqui do confinamento no qual nós estávamos. Especificamente, nós como irmãos maçônicos, nós ainda vivemos de uma forma um pouco particular e nós como maçons, nós sabemos que nós temos também que ainda procurar o nosso caminho. Acho que também aí na situação da loja nós ainda continuamos com muito procedimento médico, principalmente nós já temos também uma grande rede médica que nós temos também já criado há muitos anos lá. Temos também uma assistência médica, psicológica e nós oferecemos todo tipo também de serviços. Nós os fornecemos na Nova Caledônia, por exemplo, e outros territórios. Também eu gostaria de falar sobre a nossa contribuição, a assistência moral, psicológica, principalmente para todos os nossos irmãos que têm sido afetados pelo vírus. E nós temos também sido mais responsáveis também de otorgar tratamento para as pessoas afetadas pela doença. Nós temos ajudado as pessoas para que também elas voltem a uma situação de esperança e também para que levemos esperança para a sociedade. Sem dúvida, nós ainda também trabalhamos com nossos irmãos. Nós continuamos de forma interna. Por exemplo, hoje eu posso falar que eu tenho principalmente otorgado as minhas condolências para todos os irmãos que têm perdido alguma pessoa. Também nós sabemos que o Covid-19 tem muitas consequências. É uma pandemia também econômica e não apenas médica. Então, nós sabemos também que infelizmente, ainda tem afetado muito a França, também a muitos países. E nós também vamos ver que depois de ter saído também, por exemplo, deste ponto, e sempre também eu gostaria também de falar sobre o que tem acontecido e na escala. Ainda também temos que nós ajudar as empresas, os profissionais, a todas as profissões, por exemplo, dos que nós falamos de pessoas que trabalham de forma independente e não precisamente em alguma empresa. Também nós temos que começar a permitir que a nossa ajuda também contribua também para toda a rede, por exemplo, em nível, por exemplo, jurídico, bancário, financeiro. Nós precisamos também que a nossa ajuda também atinja a todos eles que precisam. Por exemplo, as pessoas que fazem do comércio e que ficam aí na dificuldade, por exemplo, que nós temos. E depois, se nós vemos que o resultado das coisas no futuro é um pouco desfavorecedor, ainda temos que continuar trabalhando também, apoiando as nossas famílias, também para, principalmente, por exemplo, aproveitar a ajuda governamental que tem sido otorgada e fornecida a todos os franceses para continuar com a reconstrução em todos esses níveis que eu já mencionei. Como eu falava, em nível jurídico, administrativo, nós sabemos que é bem complicado. Nós temos também expertos que são expertos administrativos, contábeis, legais, jurídicos. Temos muitas pessoas que ainda têm sofrido muito. Ainda temos nós que contribuir com o nosso laço fraternal e temos ainda que ajudar as pessoas que têm encarado até hoje também essa situação.
por exemplo, aqui para as pessoas que estão assim nesta situação e que têm decidido também de otorgar alguma ajuda, por exemplo, financeira para todos os nossos chefes. Eles têm também grandes dificuldades nas redes de trabalho. Temos ainda, por exemplo, uma escassez, uma falta de trabalhos. Não temos suficientes trabalhos. Então, como eu falava, não é apenas a questão sanitária. Também falamos de questões financeiras, administrativas, trabalhistas mesmo. Então, infelizmente, eu não posso tampouco, por exemplo, fornecer uma grande quantidade de doação, mas eu posso oferecer meu apoio, também, por exemplo, também algum conselho financeiro. E nós sabemos que também a mobilização de todos os nossos irmãos, ao mesmo tempo que a boa gestão que nós temos tido há muitos anos, principalmente começa na nossa associação fraternal, e isso vai nos permitir, sem dúvida, fazer contribuições, por exemplo, de ajuda, de apoio, de esperança aos nossos irmãos, à nossa família em dificuldade. Também podemos falar sobre as empresas que também, por exemplo, tem uma união onde todos os irmãos que têm a possibilidade de fazer alguma contribuição, por exemplo, como eu falava, os advogados, os administrativos, os contábeis, todas essas pessoas que fornecem serviços também, podemos fazer todo tipo de doações, não apenas econômicas. Nós temos também que simplesmente sacar a nossa cabeça da água para começar também a ajudar e fazer contribuições de ajuda gratuita para, então, como eu falava, para que todos saiamos da água e com bom sucesso. Então, nós vamos continuar assim desta forma até o ano 2021. Eu acho que principalmente temos que ficar em casa até setembro, por exemplo, para ajudar também a economia na França e a economia maçônica também. E por isso eu acho que aqui as medidas, por exemplo, também vão dar certo. Então, todos nós, irmãos, todos também temos aqui uma grande oportunidade de fazer grandes contribuições. Nós temos que aproveitar também os irmãos que são espertos para também permitir aqui uma boa forma de encarar aqui a questão. Também agora com a rede da internet, nós podemos também ficar muito mais perto dos demais. Então temos que contribuir, como eu falei, a nossa discrição inteira para fornecer a nossa ajuda. Nós não temos, por exemplo, nunca por que falar que não podemos ajudar mais alguém. Nós sempre podemos ter a possibilidade de ajudar alguma pessoa na medida das nossas possibilidades. Por exemplo, na França, nós temos também já ideias, iniciativas que têm sido implementadas, principalmente na área médica, com as famílias que têm sido afetadas pela Covid-19 aqui na França. Nós ainda temos um sistema, principalmente para o tratamento das doenças, de aceitação dos doentes, também para fazer aqui a intervenção neste momento, para que as pessoas, os nossos irmãos, saibam que eles não ficam sozinhos, não. E também para encarar a doença e para, através da nossa boa vontade, simplesmente encarar e sair aqui. Nós já falamos no começo que nós temos que oferecer ajuda psicológica para as famílias. Então,
Se vocês concordam, então tomara que vocês também continuem aqui também e sigam a direção da loja francesa. Hoje eu acho que nós temos também aqui grandes sucessos, grandes realizações também aqui com a sua união, com a sua presença. E ainda vamos continuar aqui com a situação. Também para fornecer, por exemplo, ajuda gratuita. E também as empresas vão ainda continuar também trabalhando. E eu acho que nós ainda vamos continuar com as nossas ações. Ainda temos muito trabalho por fazer. Nós temos que continuar com os nossos esforços. Nós sabemos também que, por exemplo, temos uma operação forte, nós temos uma mobilização forte também com todos os nossos irmãos e assim vamos garantir que o nosso grande mestre também na França continue com as nossas operações e ainda vamos continuar trabalhando fortemente para ter um grande resultado. Então, meus irmãos, temos lá a minha mensagem desde a França. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que temos uma pergunta do México. Quantos membros tem a loja nacional francesa e quantos deles vão ter, por exemplo, qual é a porcentagem de pessoas que têm problemas para fazer os pagamentos para a grande loja? Eu falava que quantos membros tem aí a situação? Qual é a membresia? Quantos membros e qual a porcentagem? E quantos deles vão ter problemas no momento de abrir e fazer o pagamento? Hoje temos uma avaliação que é relativamente. Temos uma previsão também de 1.600, 1.300 irmãos que não vão fazer o pagamento. É a nossa previsão apenas. Muito obrigado. Agora vamos então passar aqui a palavra para o nosso grande irmão, que é o grão-mestre também da Minas Gerais, que é o Leonardo G. Andrade. Ele é um médico pediatra com especialidade na medicina do trabalho e ele trabalha ativamente no seu país com o tema do Covid-19. Então, ele vai falar sobre aqui a situação social no Brasil. Você tem um microfone. Antes de tudo, que o grande arquiteto dos mundos nos ilumine a todos, as nossas autoridades, para que possamos superar esse momento tão difícil da história da humanidade. Eu quero saudar a todos os irmãos, gostaria de citar a todos, mas em nome do nosso presidente José Crespo, do irmão Javier, presidente deste seminário, nosso irmão Pedro Longo, e especialmente do nosso irmão Edilson de Oliveira, o meu sereníssimo grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. O nosso tema é focado na questão do isolamento social, e eu procurei fazer uma abordagem um tanto que reflexiva acerca desse contexto, principalmente porque tanto o Brasil como a América do Sul estão em plena atividade viral no que tange à proliferação e infectividade da Covid-19. O isolamento social no Brasil, desde o princípio, ele teve uma eficiência relativamente baixa.
a epidemia, a pandemia, ela cresce de forma muito acentuada ainda, apesar de já estarmos na 15ª semana de pandemia, quando a média nos outros países foi de em torno de 7 semanas. E nós já estamos, apesar do crescimento da curva de infecção, já abrindo shopping centers, abrindo atividade econômica de uma forma muito intensa. E isso, com certeza, vai prolongar a infecção no Brasil. Uma característica importante do país é que, de fato, foi politizada, ideologizada esta crise, esta pandemia. Nós estamos assistindo uma disputa política e ideológica desde o início, dividindo tanto as nossas autoridades, como também a própria população. E o foco dessa divisão, ela se deu, sobretudo, em relação aos conflitos entre isolamento social e impacto na atividade econômica. E desde o princípio também, levando inclusive à demissão de 2 ministros da Saúde, o uso ou não uso de forma massiva da hidroxicloroquina. Então essa questão é uma constância, infelizmente, há 90 dias. Nós temos hoje no Brasil, oficialmente falando, em torno de 42 mil óbitos pelo Covid-19, em torno de 820 mil infectados. O Brasil tem representação na população da América Latina em torno de 32%, mas tem 53% dos casos. E isso levando em consideração que existe uma notificação deficiente. Há um estudo de uma universidade tradicional do Brasil, Universidade Federal de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, concluído esta semana, que estima que as estatísticas reais apontam para que nós tenhamos 6 vezes mais casos do que os dados oficiais. Temos diversas questões que têm afetado bastante o combate à pandemia, desde a questão de superfaturamento na compra de materiais, de insumos médicos hospitalares, respiradores. Então, o Brasil vive, além da pandemia, uma crise política. Eu vou passar aqui para a minha apresentação de forma bem rápida, mas quero deixar bem acentuado de que vou buscar trazer muita reflexão acerca da condução da humanidade, da participação maçônica e do quão nós temos que começar a influir para que questões políticas e ideológicas não afetem a vida do povo. Uma realidade que não podemos negligenciar. Nós estamos diante de um agente biológico novo e que surpreendeu a todos. Não negociou com ninguém. Trouxe impactos grandes por onde passou. É uma doença sistêmica, na verdade, não é uma doença respiratória, quanto muitos pensavam, mas uma alteração que provoca repercussões graves. Desmontou o sistema de saúde de todos os países por onde circulou e vem circulando. Tem trazido, principalmente no Brasil, indefinições e inseguranças sociais e políticas muito intensas. Pensando na humanidade como um todo, apesar de nós termos a história da peste negra, da gripe espanhola, a Covid-19 é uma tragédia sanitária. Estamos no século XXI, no ápice da ciência, do conhecimento, sem precedentes na história.
E apesar de tudo isso, desse desenvolvimento social, tecnológico, científico, até agora nós temos uma única arma que realmente a gente sabe que é eficaz, que é o distanciamento social. É a única certeza que temos para o enfrentamento eficaz da disseminação dessa pandemia. Então, temos que considerar que estamos em pleno século XXI, já nos seus anos 20. E não no início do século XX, com a gripe espanhola, ou na Idade Média, com a peste negra. Ou seja, nós estamos, nesse momento, detentores de muitos conhecimentos sobre o ponto de vista científico e tecnológico. Mas é o isolamento social, o afastamento, o distanciamento, ao lado de técnicas simples e antigas, se voltarmos lá na gripe espanhola, o uso de máscara, o hábito simples de higiene, higienização das mãos, com água e sabão, as principais armas de enfrentamento dessa pandemia. Nesse sentido, nós temos hoje, francamente e claramente, 3 diretrizes para o enfrentamento da Covid-19. Não temos exames ainda de acurácia comprovada para fecharmos diagnóstico. Então, é o distanciamento social, o isolamento social, o afastamento físico entre as pessoas. Não temos medicamentos eficientes e específicos para o tratamento. O uso de máscaras para bloquear a transmissão de gotículas de saliva e respiratórias de um modo geral. E os hábitos de higiene sendo reforçados, sobretudo, higienização das mãos, antes de tocar olhos, boca e nariz. E estamos, o mundo inteiro, em todos os centros mundiais, buscando até de certa forma ansiosa e acelerada uma vacina que seja segura e eficiente. Então esse é o nosso contexto. A nossa grande arma é o isolamento. Traz impactos econômicos seríssimos, como a gente já vive há tempos. Mas nós temos que buscar sempre, e pensando num aspecto fundamental, olhando para o Brasil, o ápice da pandemia na maioria dos países, inclusive antes de afetar o país, chegou na 7ª semana de infecção. No Brasil, nós estamos na 15ª semana e o número de casos em plena ascensão. E nós temos que buscar, e as nossas autoridades estão buscando, principalmente os governos estaduais e prefeitos municipais, entender que a vida é inegociável e que nós temos que trabalhar para preservá-las, até termos medicamentos eficazes e vacinas que possam cessar ou bloquear a transmissão e infectividade do vírus. Manter a atividade econômica ativa, um grande desafio, mas existe remédio, e o remédio está na mão do governo central de todos os países, no sentido que nós possamos manter o bem social e o bem coletivo. Mas o nosso país está numa guerra política e ideológica entre os seus governantes. Isto tem dificultado muito o controle da pandemia no Brasil. Os nossos grandes desafios nos 3 últimos meses têm sido esse conjunto. O isolamento social, principalmente de pessoas vulneráveis, a gestão das atividades econômicas, inicialmente deixando funcionando as atividades essenciais, hospitais, vendas de alimentos, atendimento ao público, e as não essenciais. Adequação dos sistemas de saúde público e privado. Foi um grande impacto para o Brasil essa questão. A falta de leitos para os casos que se agravam, a falta de respiradores e de leitos de UTI para aqueles casos graves de Covid. Adequação dos ambientes laborais, justamente para que possamos
manter a atividade econômica sem paralisia total, adoção de medidas de distanciamento dos postos de trabalho, uso de álcool em gel, uso de máscaras. Da mesma forma, no campo profissional, no campo do trabalho e no coletivo. Hoje, no Brasil, praticamente é consenso o uso de máscara no dia a dia, na rua, nas atividades físicas, no trânsito, no ir e vir, de forma bastante disseminada. Mas temos ainda uma adesão deficiente por parte da população. Protocolos de tratamento diversos, mas a grande questão foi a discussão política com a aplicação da hidroclorotiazida, que a gente sabe que tem efeitos colaterais diversos, principalmente sob o ponto de vista cardíaco, é que o nosso governo central tem insistido exaustivamente, contrariamente àquilo que a ciência tem definido como tratamento para a Covid-19. A implementação de trabalho à distância, o teletrabalho, o home office. Na verdade, uma prática de trabalho que já existe há algum tempo, mas que certamente, com a Covid-19, foi intensificado e acredito que assim permanecerá para todo e sempre. Reuniões virtuais, palestras, lives, como essa que nós estamos fazendo aqui hoje. Ou seja, teremos que nos adequar a uma realidade nova, a um novo. Teremos que, de forma estruturada, fazer reuniões, palestras, e eu acho que isso é um caminho sem volta. Sem perdermos a nossa tradição, sem perdermos os nossos princípios e os nossos valores. Mas será necessário que, doravante, tenhamos essa estratégia como um ponto primordial para que não só a nossa instituição, a maçonaria, mas qualquer organismo, qualquer corporação, seja empresarial ou não, se mantenha ativa. Um breve cenário do Brasil ao longo desses 3 meses. Assim como a China, Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, somos um país de dimensões continentais. Temos 27 unidades federativas, 26 estados e o Distrito Federal. Podemos considerar que, em termos de Brasil, cada um desses estados é um país, dadas enormes diferenças regionais, sanitárias, educacionais, culturais, sociais, econômicas e estruturais. E isto tem impactado muito na evolução da epidemia ou da pandemia no Brasil. Essas diferenças têm trazido muitas dificuldades para o país. Nós temos, sim, um sistema público de saúde que, apesar de ser universalizado, ele ainda é muito mal distribuído. Há carência de leitos, de profissionais de saúde, e principalmente no que tange a questão da medicina terciária. Suportes para casos graves, como UTIs, respiradores e ventiladores. E o fato mais grave foi, desde o início, a politização, o envolvimento político com a pandemia, em função, principalmente, do isolamento social que afeta a atividade econômica, drasticamente, e a insistência, de um lado, do governo central para o uso massivo da hidroxicloroquina, e, do outro lado, os próprios ministros da saúde e as entidades de classe médicas e científicas se contrapondo a essa questão. Então, instalou-se um cabo de guerra, e ele persiste até hoje, entre o governo federal, com seus ex-ministros da saúde, e mantém-se com os governadores de estado e com os prefeitos dos municípios. Tivemos e ainda temos denúncias na televisão, nos jornais, na imprensa de um modo geral, de desvios generalizados com relação à adequação de estruturas hospitalares para o atendimento da Covid-19. Respiradores, compra de insumos, de materiais, superfaturamento,
Esse é um problema, aliás, crônico do Brasil. Conflitos entre preservar vidas e manter a atividade econômica muito ativa. O reflexo disso é que o isolamento social no Brasil não passou de 50%. Na verdade, com uma média de 40% abaixo, enquanto a Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde do Brasil pregavam uma necessidade de um isolamento social de 70%. Temos subnotificação da doença, uma baixa adesão ao distanciamento social, sobretudo por esse conflito de informações e também por uma falta de cultura, por uma certa indisciplina da nossa população. Falta e baixa qualidade de EPIs, principalmente para os profissionais de saúde. Nós temos hoje no Brasil 83 mil profissionais de saúde infectados pela Covid-19. É um número muito alto, que tem trazido baixa no atendimento à população. E depois de 15 semanas, como eu já disse, as curvas de transmissão, de contaminação, de infecção, continuam ascendentes no país como um todo. Então, em plena pandemia, o país ainda encontra-se em dúvida acerca da adoção dessas medidas de enfrentamento. O governo federal, de forma bastante direta, criou uma medida emergencial de renda básica, mas que pela burocratização ela não atingiu ainda grande parte das pessoas mais necessitadas, apesar do esforço para que isso acontecesse. Da mesma forma, para manter a atividade econômica ativa, os recursos financeiros em forma de crédito para pequenos, médios empreendedores e empresários estão muito burocratizados. E para complementarmos, nas mídias sociais, há uma grande instabilidade provocada pela explosão de fake news. Instabilidade política, institucional e social. E isto tem sido muito grave para o enfrentamento da Covid no Brasil. Indo para o fim do nosso manifestação, pensando já no segundo momento, temos que nos preocupar mais ainda, porque nós sabemos que a volta à normalidade, se é que voltaremos à normalidade, ela será muito lenta, muito gradual. Na minha visão, o desafio para voltar à normalidade será tão grande quanto o enfrentamento que nós temos feito para enfrentar o vírus. E aí eu vou para a parte reflexiva, que não é só para o Brasil, mas para a humanidade, principalmente para nós maçons. Precisamos repensar nos nossos caminhos, enquanto seres designados para cuidar da vida nesse planeta, onde queremos chegar. Será que é viável, meus queridos irmãos, que queiramos consumir tudo e ao mesmo tempo? Será que nós estamos mexendo de forma muito acelerada na natureza? E eu pergunto, quantas vezes ao dia nós agradecemos os recursos divinos e naturais que nós recebemos do Criador dos mundos? Até quando diferenças políticas, ideológicas, entre aspas, raciais, vão nos separar? É momento mais do que necessário que a sociedade, a humanidade, as corporações peçam socorro à razão, peçam socorro ao intelectual, à inteligência. Pois a humanidade é muito, mas muito mais frágil do que ela imagina ser. Nós somos frágeis demais. E essa pandemia está mostrando isso de forma muito clara. Será que suportaremos uma outra?
A divisão ideológica, seja de qual for a origem, é uma mazela que nós precisamos combater com inteligência, não com truculência, com agressões, mas com inteligência, com amor. Porque está havendo, antes da própria pandemia, e mais uma vez, eu acho que ela servirá para nos mostrar isso, há muito ódio, causando conflitos mundo afora. Pensemos, então, que o amor e a razão estão pedindo socorro às nossas inteligências. Somos inteligentes o suficiente para perceber isso. E trago aqui mais 2 slides para finalizarmos a nossa palestra. Uma reflexão sobre a responsabilidade maçônico-social. O mundo e as nações estão passando há muito tempo por mudanças aceleradas. Tudo está mudando o tempo todo de uma velocidade espantosa. Isso exige de todos nós, enquanto pessoas, enquanto instituições, enquanto governos, família, uma adequação, porque senão nós vamos caminhar rumo a uma evolução negativa. Nós estamos vivendo um caos. Mas esse caos precisa nos ensinar que temos que nos reerguer enquanto pessoas. E esse momento da maçonaria, isso eu chamo uma responsabilidade para nós, ele exige uma ação maçônica interna, porque nós estamos assistindo internamente também uma briga política em função dessa questão do isolamento social e da atividade econômica. Tem maçons brigando com maçons. E externa, de uma intensidade talvez revolucionária, mas sem brigas. Nós temos que reverter essa tendência, entre aspas, destrutiva na recondução da comunidade humana. Nós temos que buscar sempre a paz e o bem-estar da sociedade. Tanto o Estado como a sociedade organizada estão sim conscientes de que a solução sustentável para controlarmos todos esses males, inclusive a pandemia, está na reconstrução dos valores, princípios éticos do relacionamento humano. Entre pessoas, entre instituições, entre nações, do homem para consigo mesmo e da humanidade para com a natureza. Eu destaco a natureza. Mas ainda acreditam que a maçonaria é, e ela é mesmo, uma das forças sociais capazes de protagonizar esse esforço, que seja solidário, visando o aperfeiçoamento ético e moral da pessoa humana. Temos, então, que reiniciar, nem iniciar, uma jornada maçônica, e essa jornada não permite intervalos para convencermos pessoas de que nós temos que ter atitudes de verdadeiros iniciados, que nós devemos induzir os nossos irmãos que nos assistem através da pedagogia do exemplo, através de atitudes, como realmente o verdadeiro agradecimento por um dia termos recebido a luz. E por fim, meus irmãos, uma palavra do livro da lei, independente da crença de qualquer um. Primeiro livro de Coríntios, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Muito obrigado e que Deus nos ajude hoje e sempre. Muito obrigado, caro irmão Leonel. Muito obrigado. Agora vamos passar com a procura da vacina que vai compartilhar o nosso irmão Emanuele Montomoli. Ele é da Itália, ele é doutor em bioquímica
e enzimologia. Ele é o chefe de investigação e pesquisa em epidemiologia molecular com especialidade em vacinas contra a influenza. Então, vamos, por favor, começar, caro irmão. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso irmão Javier por ter me convidado a esta situação, na qual eu participo com grande honra. E eu gostaria também de começar agradecendo o nosso grande irmão, que também cumprimenta toda a aqui na epidemiologia na Universidade da Itália. Eu sempre tenho trabalhado com as vacinas, então vou tentar falar com vocês sobre a minha visão para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus e também vou tentar compartilhar a minha opinião sobre o verdadeiro valor da vacinação no mundo. Vocês podem ver lá a minha apresentação. Como eu já falei, meu nome é Emanuele Montomoli. Eu faço parte da loja da Siena desde o ano 2001 e também dos Estados Unidos. Principalmente no estudo sobre as enfermidades e doenças infecciosas, que é uma área recente com o John Snow. Começou com o John Snow. Hoje precisávamos ainda, por exemplo, para conhecer a situação da água e a forma de também potabilizar a água. Então, nós, por exemplo, tivemos aqui, neste momento, o que aconteceu aqui com uma fonte que fica lá no centro de Londres e ainda é um centro principal na pesquisa de doenças. Aqui, graças à vacinação, ainda tivemos também aqui doenças no século XVIII. Tivemos as principais doenças quando as pessoas e os habitantes das grandes cidades, onde eles começaram a ter muita morte pela peste, também pela tuberculose, também hoje nós temos papeiras e também nesses países as pessoas começam a ter mais morte pelas doenças cardiovasculares, tumores, doenças pulmonares e também acidentes rodoviários e HIV. Então, agora, graças às vacinas, também temos muitas mais doenças que ainda podem ser solucionadas. Então, se pensamos na situação, sabemos que é evidente que apenas 1% da população nos países industrializados, antes do coronavírus, tinha as patologias determinadas pelos agentes de infecção. Por que foi que isso aconteceu? Porque nós passamos de uma situação epidemiológica dramática, como uma do século XVIII, para a situação epidemiológica de hoje. Graças às vacinas, nós passamos do mundo da epidemiologia, graças a 3 intervenções da saúde pública. Primeiramente, a água potável, os antibióticos e as vacinas. Apenas para dar para vocês, por exemplo, outros exemplos, temos também aí os cintos de segurança nos carros. Também temos aqui, por exemplo, aqui as novas medidas, mas também são intervenções que ainda vão da mão dos conhecimentos dos chiveres. Então, qualquer forma, nós também temos que
sermos responsáveis da implantação de todas estas medidas de saúde pública. Então, pelas vacinas, nós também tivemos aqui a situação com as papeiras. Por exemplo, aí também tivemos situações de varíola. Tivemos que o último caso já tem muitos anos e graças às vacinas nós também vamos fazer a erradicação, por exemplo, da poliomielite. Mas nós também já passamos de uma situação de uma epidemia quase total no final do século XIX até um controle total no ano 2019. E tudo isso graças às vacinas. Aqui na gráfica nós temos aqui o impacto das vacinas na população mundial. E a forma na qual as doenças antes da vacinação, por exemplo, aqui tivemos também, como eu falava, também tivemos a varíola e como tudo foi diminuindo até zero. Casos, por exemplo, com a febre, a hepatite A. E a rubéola. Então, nós temos visto a incidência positiva das vacinas, pois tem também reduzido o número de casos dessas patologias. Então, vamos começar com o coronavírus e vamos ver o que nós podemos fazer graças às vacinas que vão controlar aqui o coronavírus. Vou tentar ser não tão técnico. Infelizmente, também temos alguns dados aqui que vão ser um pouco técnicos, mas o coronavírus está aqui representado neste gráfico. É um vírus que tem pontas com proteína na membrana. E são pontas que são representadas sempre em amarelo e que podem ser utilizadas para reproduzir uma vacina eficiente. E também nós vamos obter também resultados científicos. Temos também aí uma vacina que provavelmente também vai produzir imunidade também aqui com a implantação dessas proteínas. Então vamos ver o que acontece com esta vacina contra o vírus. Quantas vacinas, quantos métodos vamos ter aqui para o controle da epidemia. Neste momento, nós temos ao redor de 110 tipos de vacinas que têm sido avaliadas em animais com o processo tradicional básico. Primeiramente, temos que nós fazer aqui as provas em animais e depois em humanos. Uma prova que nós vemos aí nos animais ou em homens, depois de fazer as provas nos animais, então podemos começar com a aplicação nos seres humanos. Temos ao redor de 100 vacinas que têm sido testadas em animais e 35 são proteínas baseadas na proteína que eu já falava, ou seja, aqui a proteína com a ponta. Temos aí principalmente aqui que é uma abordagem das vacinas contra o coronavírus. Começa também a permitir aqui a criação de novas vacinas, conforme ao próximo slide. Além disso, também temos algumas vacinas que têm sido desenvolvidas com procedimentos tradicionais, ou seja, usando o vírus sem atividade. Então, vamos ver quais são a cada um destes processos. O método tradicional de uma vacina é quando nós temos que fazer aqui a cultivação e a inativação aqui do vírus depois de fazer uma injeção em um sujeito estranho. Aqui temos a criação da imunidade contra o vírus através da vacina. Então, é assim que nós temos aqui a proteção. Parece-se uma ação simples, mas
Nós sabemos que se fazemos a injeção aqui do paciente, então teríamos a imunidade. Infelizmente, estes estudos, estas pesquisas ainda ficam em uma fase inicial e ainda não temos nenhum resultado confirmado. Então, o vírus inativo, o desativado, ainda não tem oferecido ótimos resultados. Também já falamos que temos nós vacinas produzidas por proteínas na ponta do vírus, como já falamos. Então, estas vacinas parecem ser as vacinas mais prometedoras. Temos o cultivo do vírus SARS, ou do novo coronavírus, e uma vez que nós temos feito aqui o cultivo, a cultivação e a concentração, basicamente o que nós fazemos é pegar as membranas do vírus, fazer uma recoleção e depois criar uma vacina. Então, o que nós temos feito até hoje é que a vacina é a mais prometedora e a mais útil, porque já começou a oferecer uma resposta imune em pouco tempo. Além disso, também nós vamos adicionar moléculas que são as coadjuvantes e que também permitem oferecer ajuda para dar uma resposta positiva e principalmente para os sistemas que são mais débeis. Então, essa seria aqui a resposta. Temos também uma vacina que tem uma nova geração e que utiliza o que chamamos de vetores virais. Então, quando pegamos, por exemplo, um vírus já conhecido e fazemos a inserção de um genoma para criar uma espécie de vírus falso, por exemplo, de sarampião, que seria também comparado com o coronavírus. E também, por exemplo, aqui veríamos que com o sarampo também teríamos aqui a criação de anticorpos. E a última vacina, que também parece ser muito prometedora, que temos aqui hoje, e que já fica disponível nos laboratórios da vacina através da genética. A genética também permite fazer pesquisas aqui, particularmente com membranas do vírus, com proteínas, e permite a sua inserção em vetores de plasma. E uma vez injetada no sujeito, na pessoa, a mesma pessoa também produz a proteína e assim faz a proteção do sujeito receptor quando ele entra em contato com o vírus. Então, desde o ponto de vista técnico e prático, parece que uma vez que nós tenhamos os resultados preliminares, eu já fiz a demonstração do processo, poderia ser que aqui este processo permitiria garantir aqui um alto número de vacinas e uma grande população, tal como o Brasil, como os Estados Unidos, como o Japão, que já tem também aqui muitos participantes. Então, isso também poderia ser bem importante, porque no momento de produzir vacinas com tecnologias tradicionais, então, também nós poderíamos fazer a reprodução aqui de doses suficientes para a população. Então, desta forma, nós chegamos para o problema principal, e que eu acho que é o problema-chave aqui para a questão da pesquisa e o estudo da vacina contra o coronavírus. Mais tarde do que certo, vamos saber que vamos ter uma vacina que vai ser aprovada e que vai ser produzida por alguma empresa farmacêutica internacional. Mas aqui a grande questão que nós vamos ter que responder é: quem vai fazer a vacina? Quantas serão as doses disponíveis? Desde o nosso ponto de vista, a nossa instituição e também na maçonaria internacional, vamos tentar também, por exemplo, fornecer esta vacina para a disposição do pessoal. Por exemplo, se a vacina provém dos Estados Unidos ou da Alemanha, nós sabemos que estes países, neste momento, já têm avanços, já tem progresso
neste desenvolvimento das vacinas, então, eu acho que os primeiros beneficiados vão ser os Estados Unidos e a Alemanha. Os outros países, por exemplo, quando vão chegar aqui a vacina, para quem? Acho que para os países mais ricos, para os países que também vão fazer a negociação com mais recursos, eles vão ter mais finanças e também vão ter as vacinas mais prontas mais rapidamente. Então, isso também vai afetar rapidamente os países pobres e com uma grande população. Então, temos que começar a pensar na forma na qual o mundo está dividido hoje. Então, sabemos que temos um mundo onde os ricos e os pobres têm uma grande brecha, uma grande lacuna que não vamos fechar rapidamente, mas essa é a situação. Muito obrigado pela sua atenção. Fica aí meu e-mail. Caso vocês tiverem alguma dúvida, eu ficarei muito contente de responder as suas perguntas e tomara que também possamos nós reunir depois da pandemia, aqui com a situação epidemiológica. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação, Emanuele. Então, agora estamos já prontos, estamos muito perto da última parte do programa. Então, vamos ter também a apresentação do nosso irmão, Carlos Cantero. Nosso irmão também, ele foi político independente, ele foi senador do seu país, ele foi senador independente e também ele sempre compartilha, por exemplo, muitas mensagens. Então, irmão Carlos, por favor, você poderia começar com sua apresentação. Muito obrigado, caro grão-mestre da loja. Uma grande cumprimentação. Muito obrigado também, presidente José Crespo. Também um grande abraço, uma grande cumprimentação para todos vocês. Também todos os nossos caros irmãos, os irmãos de paz também. Muito, muito obrigado pelo convite. Também aqui para ter uma reflexão, principalmente sobre a pandemia. O meu interesse é fazer uma contribuição desde os princípios e os valores do humanismo laico, maçônico, na perspectiva que temos aqui na situação social, das políticas públicas e da liderança, com o propósito de incluir também na configuração da sociedade que vai ainda surgindo. Eu imagino que também vamos ver lá a tela. A primeira coisa que eu gostaria de falar hoje é que eu acho que é bem importante que todos nós somos CMA, todos os maçons, achamos que é bem importante esta mensagem. Então, a primeira coisa que eu gostaria também de falar é uma questão ética e que também responde às perguntas aqui gerais da maçonaria. Não é nada novo. De onde nós vimos, quem somos, até onde vamos, para onde vamos. Aqui em um contexto que tem que nos fazer pensar se na realidade é a mesma forma de sempre, assim, temos mais uma coisa diferente hoje. Mas aqui com o coronavírus o que acontece é que nós mudamos a forma de ser e de estar aqui no mundo. E então, qual tem sido aqui a mudança, a forma de mudar? Temos aqui mudanças desde a perspectiva de um relativismo cultural, desde a perspectiva de uma atenção que nós vemos, por exemplo, em uma rua, por exemplo, aí na forma de um grafite, menos materialismo e mais espiritualidade. E também tem mudado aqui a situação
dos mega-relatos. Temos aqui o mega-relato religioso, tecnológico e comunicacional também. E a sociedade também parece como que já não tem nenhuma referência. Então, aí o relativismo cultural é uma questão que nós ainda vamos olhar. Então, tudo é mudança. Mas as mudanças apenas faz sentido se nós entramos na conservação. Nós apenas podemos mudar se nós sabemos o que é que nós queremos conservar. Conservar para ainda continuar aqui. Por exemplo, na situação, no verbo de ser e estar, nessa ação. Então, mudança e conservação fazem uma unidade que é expressada aqui nestas 4 dimensões que eu falo, as 4 E's. O ethos, a ética, a estética e a emocionalidade. Na questão do ethos, a sociedade tem tensões porque ficamos aí, se ficamos no mundo analógico, se passamos para o mundo digital. Temos aí o mundo de cidadãos que ainda procuram aí uma transição. Também na questão, na área da ética, temos a certidão que nós conhecíamos que já tem mudado por causa do relativismo em todas as dimensões, particularmente na área da ética. Na área da estética, desde um egocentrismo que nos tem acompanhado há muitos séculos, parece como se emergisse uma forte tensão para o egocentrismo. Não apenas na sociedade civil, mas também nas grandes instituições, a ciência, a tecnologia e mesmo também a última ordem do Papa também fala sobre um egocentrismo. Na questão do patos, a objetividade também que muitas vezes nós ainda tivemos por muitas décadas, hoje tem sido afetada pela grande emergência, a grande e potente emergência da subjetividade, que tem sido já aqui o campo da guerra na toda a situação atual. E também a situação essencial, a emocionalidade. Também, por exemplo, se nós falamos sobre uma situação de desconfiança para promover também aí a situação da confiança. Também aí, o irmão Oscar ele falava também sobre como vamos deter a infecção aqui da pandemia. O Felipe da França ele falava da mesma forma. Também o Leonel do Brasil ele falava da mesma coisa. Como é que as pessoas vão responder? Nós temos aí uma questão que tem sido questionada. Temos que fazer alguma ação que nos leve a melhorar. Então aqui o problema vai ser como vão fluir as informações, por exemplo. Também o principal problema é a adaptabilidade, principalmente a adaptabilidade às comunicações. Então, o que é isso, o ethos digital? Não é apenas uma mudança das tecnologias, é apenas uma mudança relacional em todas as dimensões das relações humanas que atingem todas as dimensões culturais da vida, a tecnologia, das informações e da comunicação, que também atinge todas as dimensões da vida humana. A revolução nas tecnologias da informação fica estreitamente vinculada com a ação comunicativa e a fala. E a fala tem o propósito, o fim principal, coordenar as pessoas, estabelecer a base do relacionamento e da correlação. Ou seja, tem a ver com os processos de viralização dos memes, das emoções, dos conceitos, da replicação cultural.
parecesse uma paradoxa, a falha, por exemplo, na comunicação e no fluxo de informação. Então, temos também aí um problema muito grave que já foi falado pelos outros palestrantes. Nós temos aí uma diferença entre a razão e a emoção. Muitas vezes a emoção leva à desconfiança. E isso tem provocado a perda do tempo crítico fundamental. Contágios que são abundantes porque não temos feito uma ponderação certa, nem temos protegido a vida da cidadania. Consequentemente, eu falo agora que o desafio que nós encaramos como sociedade é uma questão ética eminente, ética que tem a ver com a estética e que fica dentro da filosofia. Então, aqui se nós falamos aqui da ética e da filosofia, fica em mãos de quem? Dos políticos, da burocracia internacional. Fica claro que nós precisamos de uma liderança ética. Essa liderança ética ainda tem que sair do ego para ficar dentro do ego. Temos que ter uma abordagem de ego, ética, que seja sistemática e relacional. Então, temos aí os elementos que caracterizam a sociedade na qual nós vivemos. Agora, vamos falar sobre os paradigmas que têm levado aqui erros e que têm introduzido erros neste processo. Por exemplo, o conceito do eu é o que principalmente favorece o dano para o nós. Também o que nós chamamos de individualismo inflamado. E também um sentido de comunidade com uma imunidade deprimida. Ainda temos que fazer também uma reconfiguração do mundo totalmente. E que a pergunta seria, nesta reconfiguração, qual é a incidência dos princípios e dos valores maçônicos, o que nós chamamos de landmarks, os nossos princípios e os nossos valores? São limites claros? Ou são apenas borges que estão cheios de opacidade? Por que são produzidas uma outra circunstância? Segundo, se nós falamos do hermetismo, o princípio monista, todos somos um e um somos todo, ou tudo. Desde o começo da história da humanidade, nós temos aqui que o vírus hoje ainda nos tem levado a saber que nós não temos a força para levar tudo à vigência. Um é igual a unidade é unicidade. Todos somos um. É um, somos todos. E se nós estamos expostos ao contágio, então todos vamos estar contagiados. Por isso nós temos aqui a dominação, o domínio do dogma do individualismo e temos que ter também aí o minimalismo com o sentido da comunidade. Outros princípios envolvidos é o princípio do Kybalion, como é arriba é embaixo, ou acima, como é dentro é fora. E também isso fala sobre a doutrina desde o começo da vida humana. E também em questão de fraternidade, como é acima é embaixo também. Em questões de respeito, como é acima é embaixo, a violência que todos nós vemos nas diferentes cidades, na população, com muita violência nas ruas. E nós também falamos sobre uma conduta um pouco violenta, mas aqui o princípio também nos tem falado que temos muita violência, porque o que é acima é embaixo e o que é dentro é fora também. Outro princípio do Kybalion, a lei das compensações. A assimetria que fica muito mais equilibrada. Então, se temos justiça, se não, então vamos ter injustiça. O modelo econômico é de equidade, se não,
vamos produzir um modelo de compensações. O que são as migrações que nós vemos hoje? As migrações de povos que têm muita pobreza e que eles migram para outras áreas. Nós sabemos que a democracia tem falhado, a política, o que é político e os políticos, eles não satisfazem as demandas sociais nem a soberania do povo. Isso também leva a várias repercussões, a governança global, que é disfuncional. Isso também nos leva a ver o que acontece na Europa, na América Latina. A crise do multilateralismo é evidente. A ONU não tem sido capaz de ter um rol e uma função relevante, nem a OECD, nem as organizações internacionais. Ainda, eu queria saber também como muitos países queriam acabar com os insumos que alguns países levavam para outros países e mesmo assim eles faziam a confiscação desses insumos médicos. O que acontece com a imunologia deprimida? Quando eu falo sobre imunologia deprimida, eu falo não apenas de questões de biologia. Eu falo aqui do aspecto sociocultural. Hoje nós temos condutas disfuncionais e geramos um equilíbrio precário do organismo social, tal como a violência social, corrupção, também impunidade, temos também saqueios e precisamos de uma liderança ética, maçônica, onde também nós tenhamos uma voz na sociedade. A ética neoliberal tem muita febre, pois maximiza os bens privados e reduz causa prejuízos para os bens públicos. Essa é a causa principal, fundamental da pouca confiança na política e não podemos nós acabar com estas circunstâncias. O diálogo intergeneracional, isso nos afeta gravemente, pois nós precisamos que os jovens tenham funções muito mais relevantes na sociedade contemporânea. Temos uma grande brecha entre as gerações, então é bem importante fechar a brecha. Nunca antes na história da humanidade a criação do conhecimento e o desenho da sociedade foi tão dependente dos jovens. A maçonaria ainda tem que abrir maiores espaços de influência sobre os nossos jovens novinhos. Nós temos uma função distinta. Nós somos as nossas ideias e crenças. As colunas que vão suster a sociedade são os nossos princípios, mas temos nós que implantá-los livremente. A liberdade, temos liberdade para ter acesso à saúde, igualdade, temos igualdade para ter acesso à educação, fraternidade, temos uma boa fraternidade sólida, porque quando eu falava sobre embaixo e acima, então, por que temos tanta violência? Temos que fortalecer estas colunas para aplicá-las a este desafio que encaramos os maçons, ou seja, configurar a sociedade para humanizar a globalização e globalizar o humanismo para que os princípios e os valores do humanismo laico e maçônico também afetem todos os relacionamentos sociais para ampliar as políticas públicas em questão de liderança, na questão profana, na questão maçônica, nos diversos países, nas diversas instituições, na questão pública e privada. O nosso desafio é incluir na configuração da sociedade, porque somos construtores, somos maçons das sociedades. Então, caros irmãos, vamos nós atingir a solidificação da ação social visando ao mundo profano para que a coerência e a consistência dos nossos princípios fiquem realidade nesta situação com a sociedade. Muito obrigado, Javier.
Muito obrigado, irmão Carlos. Então, irmãos, nós estamos atingindo o nosso final. E eu gostaria também de oferecer desculpa para os irmãos. Nós temos uma restrição aqui na plataforma web, mas tomara que tenhamos outra palestra no futuro próximo e acho que talvez deveríamos ampliar mais um pouco aqui a plataforma também para ter a ajuda de todos. Nós temos lá comentários sobre que nós tivemos demoras no começo. Desculpem, foi a primeira sessão que nós tivemos assim, com a coordenação da plataforma, dos tradutores, do ingresso de 1000 pessoas. Não é coisa fácil, mas demoramos 17 minutos, mas gostaríamos de agradecer a todos vocês pela sua paciência. E, finalmente, eu gostaria também, pelo grão-mestre, o amado, o presidente da Zona 1, em nome dos grandes mestres que também fazem parte da Zona 1, o Nicolás Sinner, da Grande Loja do Distrito da Colômbia, do Marcos Delgado Rios, da Loja da Chihuahua, do Alfonso Martínez Pimentel, da Grande Loja, e do Bautierra, também da Gran Loja do Durango, e o Ofélio Cortés Dias, o grão-mestre da Grande Loja da Hidalgo, do Juan Jesus, da Loja Benito Juárez da Oaxaca, do Belén Loreno Torres, da Loja Independiente da Potosí, do Francisco Curru, da Grande Loja do Estado de Querétaro, do Martinho Domingo Liberos, da Loja de Quintana Roo, do Estado de Quintana Roo, Emanuel Villaseñor López, da Grande Loja do Pacífico, do Estado de Sonora, da Trinidade Espinosa Castro, grão-mestre da Grande Loja da Sinaloa, Mário Antônio Aram Villegas, da Grande Loja do México, do irmão Hernão Castillo Ortega, da Grão Loja do Estado de Veracruz, e do irmão Gregory J. Scott, da Nova Jersey. Todos eles, em nome deles, agradecemos ao grão-mestre William Sardom, o grão-mestre da Nova York, por ter permitido a participação dos nossos irmãos da Nova York através do irmão Oscar, além também o Gerard Icá, também o grande mestre Edson Oliveira, do Minas Gerais, também o Stefano, do Grão Oriente da Itália, e o grão-mestre Sebastião Jahans, da Grão Loja da Chile. Então, a todos eles e a todos vocês, caros irmãos, gostaria de agradecer e também, finalmente, gostaria de falar com vocês, porque vocês vão ter uma pesquisa no intuito também de ter a retroalimentação para ter também uma melhor, por exemplo, situação, com melhor circunstância. Então, acho que aqui a conclusão, a situação aqui da Covid-19 mudou a situação aqui para nós maçons, para a loja maçônica, então temos que dar uma resposta. Eu amo também a maçonaria e eu acho que nós também oferecemos as ferramentas. Não temos nenhum obstáculo que um maçom não possa encarar. Então, temos ainda mais a obrigação de fazê-lo. Maçonaria é a instituição que foi criada pelo grande arquiteto universo que tem permitido que a humanidade tenha este desenvolvimento. Então, esta situação que nós vivemos não é grande coisa em comparação com as outras tarefas que nós temos vivido também. Então, para todos os nossos irmãos, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu gostaria de agradecer aos palestrantes desde o fundo do nosso coração. O nosso irmão José Crespo, irmão secretário executivo Pedro Longo e secretário executivo Domingo. Muito, muito obrigado em nome de todos. E boa tarde, bom fim de semana e
Vamos tentar ficar perto mais